disciplina de execuções. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, voltamos agora para a nossa aula remota, para a aula de número 24, a aula que a gente vai tratar sobre a fraude à execução e a fraude contra credores. Bom, na aula de hoje vai ser objeto de estudo dessas duas modalidades, digamos assim, de fraudes. E bom, meus queridos alunos, o patrimônio do devedor é a garantia de satisfação desse direito do credor, o que, porém, não impede que os bens eles sejam patrimônios de terceiro, desde que haja previsão ou sua ulterior alienação. Assim, qualquer alienação ou exoneração de bens, ele representa um potencial risco a essa execução, que pode vir a ser frustrada, que pode vir a não lograr êxito em razão desta eventual alienação ou até mesmo exoneração desses bens. A fraude contra credores é um instituto de direito material e que tem a sua previsão. Peguem agora o vade-mecum de vocês. Se por acaso ele não está aí na sua frente, pegue, por favor, pause o vídeo e pegue agora. Bom, então, dando seguimento, a fraude contra credores ele é um instituto de direito material e tem a sua previsão no artigo 158 do nosso Código Civil. Quando executado dolosamente, há uma alienação à integralidade do patrimônio para frustrar o pagamento dos credores. E para a sua caracterização, devem estar presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de existência de dano aos credores, isto é, a alienação ou a exoneração do bem, ela ocasiona uma eventual insolvência desse devedor. É o que, conforme a gente vai ver na aula de hoje, o eventus damni. E o propósito de fraudar os créditos por meio de um negócio jurídico com a ciência do terceiro beneficiado, que é o consilium fraudis, que também vai ser objeto de análise mais à frente. E são duas as formas comuns de fraude que o devedor ele pode perpetrar para tentar furtar-se dessa obrigação, desse cumprimento dessa sua obrigação. A contra credores e a execução, mas são grandes as distinções entre elas. O propósito é que você acabe com a aula de hoje, queridos alunos, sem confundir, sem se equivocar com essas duas figuras, certo? Essa primeira, ela é advindo de direito material, enquanto a segunda, ela tem uma outra natureza. Ela está tratada, como eu disse para vocês, no artigo 158, enquanto a segunda, que é do Instituto de Direito Processual, é um ato atentatório à dignidade da justiça e somente a ofensa ao poder judiciário porque existe um processo em curso. E ambas têm em comum o fato de o devedor perfazer-se de um bem ou de uma parte do seu patrimônio em detrimento do credor. Mas na fraude contra credores ainda não existe essa ação em curso, que foi ajuizada por ele. Por isso, ele vicia o negócio jurídico, mas não atenta à dignidade da justiça, como na fraude da execução. Tomem por base o próprio nome do instituto. Na fraude à execução é porque nós já temos uma execução em curso, diferente da fraude contra os credores. Significa que não há ainda esse pleito judicial para que se promova essa satisfação. Então, o dano é apenas contra os credores, enquanto nesse primeiro caso, que é a fraude à execução, é dano para a execução. É um ato atentatório à justiça. E vamos lá. Primeiro, vamos iniciar o estudo através da fraude contra os credores.
fraude contra os credores, ela pode ser classificada como um vício social, vez que o devedor, objetivando inadimplir com a obrigação assumida perante o seu credor, ele firma um contrato com um terceiro, alienando bens que garantiriam a sua solvência. Aqui, esse terceiro, ele tem ciência desse motivo. Vamos partir dessa premissa, isso é uma premissa básica. A ciência por parte desse terceiro, dessa disposição do bem, e em conluio com esse devedor, ele conclui o negócio em prejuízo ao credor. Eu quero que vocês notem aqui, que fique bem claro que na fraude contra os credores há esse conluio, há essa junção de sentimentos, de atos, para que seja sobre um propósito de prejuízo desse credor. E é regido por esse princípio da responsabilidade patrimonial, segundo o qual o patrimônio do devedor ele responde por suas obrigações. Esse patrimônio, se ele for eventualmente desfalcado de forma maliciosa e de tal maneira que torne o devedor insolvente, estará assim configurada a fraude contra credores. E para caracterizar a fraude, o devedor ele deve firmar um negócio estando em estado de insolvência ou tornar-se insolvente em razão desse desfalque que foi promovido. Enquanto esse patrimônio ele bastar para que seja satisfeito essa dívida, para que seja feita essa satisfação dessa obrigação que o credor ele busca, ele terá total disposição de vender, certo? Claro esteja, eu vou até repetir esse ponto para vocês, não significa que o devedor ele não pode se satisfazer de seus bens, que ele não possa se promover essa venda de seus bens, essa alienação desses seus bens. O que se discute aqui na fraude contra credores é que ele venda tanto seus bens, ele disponha tanto de seus bens, ao ponto dele não conseguir cumprir com as obrigações advindas dessas dívidas, tá bom? O que se é verificado é esse estado de insolvência, ou seja, que ele tenha mais dívida do que patrimônio, ou que ele torne insolvente em razão desse desfalque desse patrimônio através dessas disposições desses bens. Ele tem total disposição, vou repetir pela terceira vez, ele tem total disposição, total liberdade de promover a alienação de seus bens. O que não se pode, o que não é tolerado por nosso ordenamento é que ele disponha a tal ponto que ele torne insolvente. Tá bom? Aí o primeiro ponto que eu trago aqui para a gente discutir também é a respeito dos requisitos para essa caracterização da fraude contra os credores, que são os eventos damni e o consilium fraudes. E aí, ficou claro para vocês? Não preciso explicar mais nada, pelo próprio nome a gente já consegue entender, não é? Tô brincando. Vamos lá, vamos tratar um pouquinho de cada um desses requisitos. O primeiro deles, que é o evento damni, é se tornar insolvente em virtude da alienação do bem de sua propriedade para terceiro. Esse estado de insolvência, ele não precisa ser de conhecimento do devedor, ele é objetivo, ou seja, existe ou não, independente do conhecimento do insolvente. Tá? Já o segundo ponto, que é o consilium fraudes, é o termo que significa o conluio fraudulento, pois este devedor e o comprador, ele tem ciência do prejuízo que eles vão causar em vista dessa alienação desses bens para garantir esse adimplemento dessa obrigação assumida. Mas eles, mesmo diante desse conhecimento, mesmo diante dessa ciência, eles promovem esta alienação. Alienação que eu diria até que é de má fé, visando frustrar o cumprimento, que é o pagamento dessa obrigação desse negócio. E por isso se faz necessária essa intervenção judicial. A boa-fé do adquirente, ele impede a caracterização do consilius fraudes, que é requisito para ajuizamento dessa ação
paulatina, que vai ser o objeto do nosso próximo ponto, tá? E tem um artigo que no nosso Código Civil que aponta expressamente o consilium fraude como requisito. Vamos dar uma olhada? É o artigo 161. E no artigo 161, a gente consegue depreender o seguinte ponto: a ação, nos casos do artigo 158 e 159, poderá ser intentada contra o devedor insolvente, a pessoa com que ele celebrou a estipulação considerada fraudulenta ou terceiros adquirentes que hajam procedido de má-fé. Bom, pessoal, eu não falei ainda, mas eu vou tornar a dizer para quem ainda não domina. Bom, se você está com alguma dúvida, por favor, coloque aqui nos comentários do YouTube. Você pode falar comigo também através do Moodle, através do WhatsApp ou até mesmo através do e-mail. Toda aula eu passo um e-mail para vocês com todo o conteúdo que se discute e também através do nosso grupo de WhatsApp. Se por acaso você não está no grupo de WhatsApp ainda, por favor, me mande uma mensagem, pode ser através do Moodle ou através do e-mail, que eu vou enviar para vocês o link ou até mesmo o QR Code para que você consiga entrar no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? E voltando aqui, o reconhecimento da fraude contra credores ocorrerá por meio da ação pauliana, objeto que eu já comentei há pouco tempo dessa denominação, vamos verificar um pouco mais sobre ela, na qual o credor tem o ônus de demonstrar a existência dos requisitos. Não há presunção da existência desses requisitos, certo? Vai caber então a esse credor que ele, de forma objetiva, demonstre os requisitos. E os requisitos são eventus damni e consilium fraudes, que devem ser comprovados, que devem ser provados por esse credor para o seu pedido ser procedente e assim ser declarada a ineficácia relativa desse negócio jurídico fraudulento que foi firmado entre as partes. E o meio do reconhecimento da fraude contra esses credores, que é a ação pauliana, que também recebe a denominação de ação revocatória, tem por finalidade a aplicação do princípio da responsabilização patrimonial desse devedor, restaurando-se aquela garantia de seus bens em favor de seus credores. Não tem o condão de anular o ato fraudulento, mas proclamá-la a sua ineficácia relativa, tornando inoponível ao credor fraudado, o qual poderá agir na defesa do seu crédito. E essa defesa, meus queridos alunos, do crédito, será sobre esse bem ou esses bens transferidos do patrimônio do devedor para esse terceiro. Terceiro este, que eu torno a dizer, ele é partícipe da fraude. E meus queridos alunos, temos ainda, eu tenho a obrigação de dizer aqui, que aqui também a gente tem, a respeito desse ponto que eu estou comentando agora com vocês, uma certa divergência doutrinária. Nós temos uma corrente minoritária que defende que, na verdade, o negócio ele deve ser anulado, ao invés de ser declarado a sua ineficácia. Eu torno a dizer, é apenas uma corrente minoritária que diz que o negócio ele é anulado, em vez da corrente majoritária que diz que, na verdade, o negócio jurídico ele é ineficaz. E eu comentei aqui para vocês já a respeito do polo ativo, já o polo passivo ele é formado pelo devedor e pelo terceiro. Lembra-se que eu falei aqui, falei há pouco tempo, que o devedor, que o terceiro, na verdade, ele é um partícipe, que tem que haver esse conluio de fraudar. Pois bem, então nada mais justo que ele também figure o polo passivo. E devendo o juiz averiguar se este estava ou não de boa fé.
E em transmissões gratuitas também é interessante a gente deixar isso claro, presume-se-á a má-fé, a qual poderá ser provada nas onerosas, consoante um artigo do nosso Código Civil, que é o artigo 159. Agora a gente já pode avançar para fraude à execução, mas antes disso eu vou tornar a dizer, pessoal, eventuais dúvidas, por favor, coloquem aqui no Instagram, no nosso YouTube, ou pode colocar também através do nosso grupo do WhatsApp, pode me procurar no privado, pode me procurar no e-mail ou através do Moodle. Eventuais dúvidas serão todas dirimidas, tá bom? Eu estou inteiramente à disposição de vocês. Muitos dos colegas já mantêm um diálogo comigo, já tiram uma série de dúvidas e eu espero que, se você ainda não bateu esse papo comigo, comece a bater, porque eu estou inteiramente à disposição de vocês, tá bom? Vamos falar agora um pouco a respeito da fraude à execução. Comentamos a respeito da fraude contra credores, agora a gente vai falar um pouco de fraude à execução. Já a fraude à execução, ela é um vício, eu diria que até mais grave. Vocês vão perceber isso no decorrer da explanação desse nosso segundo tópico. Ele é um vício bem mais grave do que a fraude contra credores. E é mais grave porque ela afeta diretamente a autoridade do Estado, que é concretizado pelo exercício da atividade, do exercício jurisdicional. Ou seja, há um prejuízo não só para as partes envolvidas, como também para o Estado. O Estado, que é ali expressado através do Poder Judiciário. E é um instituto de natureza processual, em que constitui um ato atentatório à dignidade da justiça. Logo de início, eu vou me socorrer de um importante doutrinador que eu vou trazer aqui para vocês que possam compreender a magnitude e a gravidade desse tipo de fraude. Vamos lá? E eu trago para vocês Fred Didier. E Fred Didier diz o seguinte: a fraude à execução é manobra do devedor que causa dano não apenas ao credor, como na fraude pauliana, mas também à atividade jurisdicional executiva. Trata-se de um instituto tipicamente processual. É considerada mais grave do que a fraude contra credores, vez que cometida no curso do processo judicial executivo ao apto a ensejar futura execução, frustrando os seus resultados. Isso deixa evidente o intuito de lesar o credor a ponto de ser tratada com mais rigor. Bom, nós vimos os requisitos da ação da fraude contra credores. Agora eu trago para vocês os requisitos para a caracterização da fraude à execução, que são eventus damni, consilium fraude e movimentação patrimonial realizada após o aperfeiçoamento da citação. Essa é a regra geral, meus queridos alunos, mas queria trazer uma situação também sobre a possibilidade de reconhecimento da fraude à execução quando a transferência patrimonial ocorre após o ajuizamento da ação. Primeiro, só para deixar claro, vocês conseguiram compreender que há essa movimentação, há essa transferência, essa troca de titularidade após esse aperfeiçoamento da citação. Pois é, existe também alguma parte da doutrina que discute essa questão de ser antes dessa citação. E quando ocorre a transferência após a citação, essa presunção de fraude ela é absoluta e ela é um tanto clara e pacífica. Contudo, quando
o ato é praticado antes do aperfeiçoamento da citação, o credor ele deve comprovar que esse devedor ele tinha conhecimento da existência da ação. E cá entre nós é algo bem complexo. É bem complexo que o credor ele consiga comprovar que o devedor ele tinha conhecimento da existência da ação e que por conta dessa ação ele promoveu essa troca de titularidade. E a denúncia da fraude à execução, ela não exige esse ajuizamento conforme a gente viu no tópico passado. A gente viu que a execução contra credores, ela tem uma ação, que é a ação intitulada de ação pauliana, mas aqui na fraude à execução não há essa necessidade, não há esse ajuizamento de uma ação para que se promova essa instrução, esse processo de conhecimento, para que só assim a gente consiga punir eventuais culpas. Já a ação de fraude à execução, como a própria magnitude e a própria gravidade do ato em si, a gente precisa de uma resposta rápida. E essa resposta rápida, ela é dada nesse mesmo processo. Se lembra quando a gente falou aqui, nesse requisito, no requisito que está em azul, o último requisito, que é uma movimentação patrimonial após o aperfeiçoamento da citação, ou seja, já tem uma execução que ela está em curso. Essa alegação ela pode ser suscitada por esse credor por uma petição avulsa na própria ação executiva, sendo enfrentado por uma decisão interlocutória, que pode ser atacado até mesmo por meio de um recurso de agravo de instrumento, no prazo de 15 dias. Opa, passei demais aqui. Pronto. E eu trago para vocês aqui o artigo 792. O artigo 792, ele trata de alguns cenários a respeito da fraude à execução. Ele traz aqui 5 incisos, os quais eu fiz alguns destaques, e eu peço que vocês assinalem no vademecum de vocês esse importante artigo, e se for de desejo, que vocês também marquem essas expressões e essas palavras-chave de cada um dos incisos. Inciso 1. Quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão persecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver. 2. Quando tiver sido averbada no registro do bem a pendência do processo de execução, na forma do artigo 828. 3. Quando tiver sido averbada no registro do bem hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originária do processo onde foi arguida a fraude. 4. Quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. E 5º e último, nos demais casos expressos em lei. Bom, a gente vê que nessa primeira hipótese do inciso 1 é da alienação ou da oneração do bem sobre o qual penda uma ação que seja fundada em direito real ou com pretensão persecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver. Eventual execução, ela vai ser feita não propriamente sobre o patrimônio geral desse devedor, mas sobre esse próprio bem. E o direito real, ele grava a coisa e a segue como quem esteja. E nesse tipo de execução de fraude à execução, há uma verdadeira alienação dessa coisa que está sendo litigada. E pende um litígio sobre esse determinado bem. E o devedor, depois de citado, a aliena. Já no inciso 2 e 3
do nosso artigo objeto de análise, do artigo 792, meus queridos alunos, não trazem novas hipóteses de fraude à execução. Apenas indicam que essa alienação ou essa oneração de bens, ela configurará fraude à execução quando tiver sido averbado no registro do bem a pendência do processo de execução, nos termos e na forma com que está sendo desejada, através do artigo 828, ou até mesmo quando tiver sido averbado no registro do bem a hipoteca judiciária ou um outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a frase. Mas para que haja essa fraude, é preciso que ou tenha sido havido uma alienação de uma coisa litigiosa, que seja objeto de uma ação real ou recepicatória, ou uma alienação de bens quando tramitava contra o devedor uma ação capaz de reduzi-lo à insolvência. E por fim, no inciso 5º do artigo objeto de estudo, a gente permite que a lei crie diversos outros casos e outras possibilidades de fraude à execução. E essa previsão e essa visualização desse novo cenário vai ser feito através de uma lei que vai ser um cenário especial e adequado de acordo com a realidade do momento. Bom, meus queridos alunos, eu queria agora apresentar para vocês um vídeo bem interessante, um vídeo de uma campanha nacional que pediram que eu fizesse essa divulgação. Então, eu vou prestar esse serviço aqui para a nossa sociedade. Eu peço que vocês prestem atenção e, se for desejo, eu posso até encaminhar para vocês e para que vocês possam vir a compartilhar em outro grupo de WhatsApp, de e-mail, enfim, por onde vocês quiserem. Mas eu peço que ao final vocês aguardem que eu vou voltar com 2 avisos importantes, 2 avisos essenciais para a nossa disciplina, tá bom? Portanto, fiquem até o final. Eu vou sumir da tela aqui, mas eu prometo que eu vou voltar. Olá, eu sou a Renata Gil, presidente da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, e juntamente com o Conselho Nacional de Justiça e com a Anvisa, lançamos a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Esta campanha é importante porque notamos que durante a pandemia os casos de violência contra a mulher aumentaram em quase 50% pelo país. Por uma questão de solidariedade, precisamos ajudar essas mulheres que ficam confinadas em suas residências com os seus agressores. E por que escolhemos as farmácias? Porque as farmácias são ambientes conhecidos, locais neutros e amistosos. Quando a mulher procurar você, atendente ou farmacêutico, com este sinal, mantenha a calma, conduza a uma sala reservada e disque 190. Chame a polícia militar. Caso a mulher sinta necessidade de deixar o local, basta que você anote o seu endereço e o seu nome completo. Você, farmacêutico ou atendente, não tem responsabilidade de figurar como testemunha da ocorrência. Você é apenas comunicante. Por questão de solidariedade, de responsabilidade social, se engaje nessa campanha conosco. Bom, meus queridos alunos, é uma campanha importante, uma campanha que a gente pode ver aí que tem órgãos importantes envolvidos, o Conselho Nacional de Justiça, a Associação dos Magistrados Brasileiros e também a Anvisa, que tem uma causa muito nobre. Então, se for de necessidade de vocês, podem me acionar, eu também posso encaminhar o vídeo para que vocês possam passar para quem porventura tenha necessidade de também ter conhecimento dessa campanha, tá bom? Bom, era isso que a gente tinha para conversar na aula remota de hoje. Na nossa próxima aula, na aula de número 25, nós iremos verificar os meios de defesa dos executados.
mas os avisos importantes que eu tinha para dar no final da aula é o seguinte. Primeiro eu peço que vocês se liguem que foi marcado a data da nossa questão relâmpago, que terá a pontuação de 2,5 pontos e também a nossa prova, a nossa AV2, que terá a validade, que terá a pontuação de 7,5 pontos, totalizando os 10 pontos necessários para a avaliação de nossa segunda etapa. Se por acaso você não sabe qual é essa data, eu peço que vocês verifiquem no grupo e também no e-mail de vocês, e peça, por favor, caso você não consiga visualizar, que entre em contato comigo para que eu possa verificar essa data, para que eu possa passar para vocês e vocês terem tudo agendado. Eu vou providenciar também o agendamento no Moodle e também no Cifac, combinado? Então, até a próxima aula. Eu agradeço a toda disposição de vocês, a toda a dedicação de vocês nesse período de pandemia, e podem contar comigo por que for preciso, e vamos em frente. Valeu, galera!